amigos, o problema dos três corpos acaba de chegar na Netflix, então vamos comentar tudo o que acontece nessa série. Na trama, nós acompanhamos uma cientista lá na década de 60 presenciando a morte do seu pai durante a Revolução Cultural Chinesa. Após isso, ela vai se envolver em um experimento científico ultra secreto que vai mudar o futuro. Paralelo a isso, a gente também acompanha o presente, onde um grupo de cientistas percebem algumas anomalias e começam a investigar o que está acontecendo. E é então que eles percebem que toda a humanidade pode estar em risco. A série é baseada numa saga de livros de ficção científica e é uma grande aposta da Netflix para esse ano. Inclusive, muita gente estava aí na expectativa para o lançamento da série. A série possui muito mistério, é uma série de ficção científica, então se você gosta dessa questão, né, de viagem espacial, de aliens, e gosta de muito mistério, porque afinal de contas a gente fica ali tentando descobrir o que está acontecendo durante os 8 episódios, já vai lá conferir na Netflix que a série já está disponível e a partir deste ponto então o vídeo tem spoiler. Então, gente, ali principalmente nos 2 primeiros episódios é um suspense enorme, né? Temos as mortes de alguns cientistas e a gente tem ali, né, a morte da Vera também. Então fica toda aquela, né, aquela pulguinha atrás da orelha do que está acontecendo. A gente tem o Clarence, que está investigando essa morte dos cientistas e uns acontecimentos estranhos. Também temos o surgimento de um jogo ali totalmente fora da realidade, enquanto aquele grupo de cientistas tenta desvendar o que está acontecendo. E a gente vai conhecendo um pouco melhor a história deles. Temos a Aggie que começa a ter umas visões muito estranhas, né, de um cronômetro, como se estivesse calculando ali algo muito importante. E ela fica muito tensa com isso e afeta diretamente o trabalho dela, porque ela criou uma nanofibra ali, a mais fina de todas, também super potente. E essas visões basicamente mandam que o trabalho dela pare. Paralelo a isso, ela vive ali um certo romancezinho com o Sal, mas ele também se envolve com outras garotas, tá sempre ficando com alguém, então ela não consegue levá-lo muito a sério. Dá pra ver também que ela tem uma preocupação muito grande com esse trabalho, que não vire uma arma, que não caia em mãos erradas, que não prejudique ninguém. Então ela carrega esse peso e ela quer ali que o seu trabalho, que a sua inteligência sejam usados de forma positiva. E quando ela começa a descobrir essa questão dos aliens e percebe como a humanidade está usando isso, ela fica ali um pouco chocada e meio com o pé atrás, porque ela não quer fazer a coisa errada, ela não quer sacrificar pessoas para supostamente fazer a coisa certa. Por outro lado, a gente tem a Jean, que começa investigando a morte da Vera junto com o Jack, e aí eles descobrem aquele suposto jogo ali, que seria uma tecnologia muito avançada, eles entram naquilo e através disso que a verdade vai sendo revelada pra gente, que na verdade são aliens, e eles só estavam recrutando pessoas através daquele suposto jogo, e inclusive aqueles que não aceitavam, não eram úteis, acabavam sendo eliminados, que é o que acontece com o Jack. Depois disso, ela fica ali revoltadíssima e percebe que ela precisa parar tudo isso, né? Os seguidores e principalmente os aliens que estão chegando na Terra. Então, ela começa aí nessa missão e a usar ali a inteligência dela e a capacidade para poder impedi-los de afetar a humanidade. Então, nos próximos episódios, a gente basicamente acompanha ela nessa corrida contra o tempo, se unindo ali ao Clarence, ao Wade, né, nessa jogada aí contra os aliens e também contra os seguidores deles, né? Temos a Ye, o Evans, também temos o Sal, né, e ele ganha uma certa relevância maior ali nos últimos episódios, porque no primeiro momento ele fica mais acompanhando o Will, então dá pra ver que ele é super inteligente, mas eu acho que o papel dele vai ser maior na próxima temporada. Aqui eu acho que a Jean e até mesmo a Aggie, né, acabam brilhando mais, sendo um pouco mais relevante aí durante a temporada inteira, e o Sal ganha esse destaque ali no final da temporada, mostrando que ele vai ser muito importante na próxima temporada. Basicamente, quando ele descobre tudo que tá acontecendo, né, ele percebe que ele pode ser uma peça importante nessa jogada. Ele ainda não entende como que isso vai acontecer, mas ele é escolhido para ser uma das barreiras. Ele nega esse papel, mas não adianta nada, porque estão tentando contra a vida dele. Então, se os aliens querem a morte dele, é porque ele vai ser uma peça muito importante, sim, nesse jogo todo, e ele tá tentando entender tudo isso. Também temos o Will aí, que faz parte desse grupo de amigos, e boa parte da temporada a gente fica se perguntando, né, por que ficar mostrando essa questão do drama do Will, porque todos eles estão ali exercendo papéis importantes, tem toda aquela questão da descoberta dos aliens,
e eles estão envolvidos naquilo, mas ao mesmo tempo eles ficam fazendo um paralelo para todo o drama que o Will tá vivendo. Afinal de contas, ele está doente, tem pouco tempo de vida, então eles dão sempre uma pausa ali na história para mostrar esse drama do Will. Então, claro que isso teria uma relevância e realmente tem, porque foi por conta dessa doença do Will que ele se voluntaria ali para o projeto onde eles vão enviar aquela sonda para reconhecimento, né, no espaço. E como ele já ia morrer mesmo, ele se voluntaria para isso, né, gente? Então eles mandam ali o cérebro dele ali para aquela missão. Então justifica aí o porquê que essa doença dele era tão relevante, porque eles ficaram mostrando tanto disso pra gente. Inclusive o Will acaba sendo um personagem super carismático, porque a gente acaba vivendo com ele todo o drama dele, de ver a vida indo embora e ao mesmo tempo querendo vivê-la. Então a gente consegue ver um pouco dos arrependimentos dele, de toda a questão, né, dramática, até familiar, do amor dele pela Jean e não poder viver aquilo, né? Inclusive é bem emocionante ali o fato dele comprar uma estrela para ela e no final, quando ela descobre, não dá tempo dela ir lá, né? Ela não pôde falar com ele o que ela sentia. Ele chegou a dizer pra ela que amava ela, mas já era meio que tarde quando tudo isso acontece. Então é bem emocionante aí essa questão do amor dos dois e como eles são separados. Com certeza também temos outros personagens bem relevantes, como o próprio Clarence, que desde o começo fica ali investigando aquelas mortes e depois a gente vai descobrindo, né, porque os cientistas estavam sendo eliminados, a própria questão deles quererem, né, os aliens afetar a ciência, e também quando eles não tinham apoio eles eliminavam ali aqueles cientistas, e o Clarence vai juntando essas peças juntamente com o Wade. Claro que eles estão dispostos ali a fazer sacrifícios, como eles chegaram a fazer com o Raj, que foi inclusive isso que deixou a Águia ali bem revoltada com tudo, mas eles estão pensando no bem maior de salvar a humanidade, então eles estão nessa luta contra o tempo, e ali no final o Clarence acaba se colocando meio que num papel de segurança do Sal, porque eles percebem que ele tem uma relevância, já que os aliens querem a morte dele, então ele fica ali sempre guardando e protegendo ele. Do outro lado da moeda a gente tem a Ye, a gente acompanha ela desde o passado, quando ela presenciou aquela morte traumática do pai dela, depois a questão dela sendo presa e como ela entrou, né, naquele experimento, todo o trabalho dela, como ela era inteligente, e aí quando ela conseguiu fazer essa comunicação com os aliens, e é ela quem abre essa porta para eles, chamando eles para poder virem para a Terra. Ela, gente, pelo próprio passado, não acreditava ali na humanidade, ela não acreditava que a humanidade poderia se salvar, então ela queria que os aliens viessem para poder salvar a humanidade como fosse necessário, porque ela achava ali que a humanidade realmente estava perdida. E ela acaba vivendo um romance com Evans que ela conheceu e ele embarca nessa com ela. Então os dois formam aquele super grupo, inclusive conseguem vários seguidores para essa ideia em que eles apoiam esses aliens e eles acham que eles têm que fazer tudo o que eles ordenam, inclusive preparar ali os descendentes para recebê-los, já que eles vão demorar 400 anos para chegar. Então eles super exercem essa missão fielmente. E para quem ficou super perdido aí, gente, não entendeu o que aconteceu, eu vou resumidamente explicar para vocês, né? Aí ela faz essa comunicação com os aliens que decidem ir para a Terra. Isso porque eles viviam em um sistema solar de 3 corpos que sempre está fadado à destruição. Então o planeta deles sempre irá ser destruído de várias formas, que é aquilo que a gente fica vendo ali naquele jogo, né, que a Jean joga e entra, ela entende isso, que eles sempre serão destruídos. Então a única forma deles sobreviverem é eles fugindo daquele planeta. Eles saem desse planeta e decidem ir para a Terra, afinal de contas, a Ye deu esse convite para eles e chamou eles para vir para cá. Só que essa viagem demora e eles vão chegar só daqui 400 anos. Entretanto, nesse meio tempo, eles ficam se comunicando ali com a humanidade, né? Com a Ye, com o Evans, eles falam ali diariamente com o Evans e ficam ali, né? Inclusive protegendo eles, até que eles decidem ficar em silêncio. Isso porque eles julgam que a humanidade é mentirosa, são falsos, então eles não vão poder conviver. E aí eles param de proteger a humanidade. E é então que o Wade, né, consegue colocar o seu plano em ação e ele consegue prender a Ye, retirar informações dela e inclusive ali eliminar o Evans e vários seguidores que estavam ali naquele navio, porque todos eles perdem essa proteção. A
Após isso, o Wade descobre que esses extraterrestres perceberam que, como eles vão demorar 400 anos para chegar, a humanidade já terá evoluído até lá, porque a humanidade consegue evoluir rapidamente a sua tecnologia. Então eles já vão estar avançados e vão conseguir ali destruir eles e inclusive o planeta deles. Então, para impedir isso, eles resolvem afetar a ciência da humanidade. Então esses extraterrestres enviam sófons para a Terra que basicamente ali afetam a nossa tecnologia. Assim eles conseguem manipular tudo que a humanidade, né, vê, conseguem criar ilusões, conseguem recolher informações e basicamente monitorar e controlar tudo aqui na Terra. Percebendo isso, o Wade ali, né, reúne uma equipe, inclusive chamando a Jean para essa equipe e a Ag também, para poder ajudá-lo a combater esses aliens. Apesar de demorar 400 anos, eles querem se adiantar e evoluir, né, e conseguir aí interrompê-los. Para isso, eles criam alguns planos. Um desses planos é enviar uma sonda lá para o espaço que vai coletar informações. E nessa sonda teria aí um ser humano. É então que o Will, que está doente, se oferece e eles enviam o cérebro dele para lá, que fica num estado ali nem morto, nem vivo, né? Fica meio que como se fosse congelado ali e vai ficar assim por muito tempo. Eles enviam essa sonda, só que ali aparentemente esse plano não deu muito certo e eles ficam muito frustrados quando percebem que ele não segue ali, a sonda não segue a rota que eles esperavam. Paralelo a isso, eles também criam outros planos e um desses planos são as barreiras. São 3 pessoas que foram escolhidas porque, apesar desses sófons conseguirem controlar tudo, eles não conseguem ler os pensamentos humanos. Então eles escolhem 3 pessoas para poder bolar planos e estratégias e elas só vão revelar o que elas estão pensando e planejando quando chegar o momento certo. Assim os aliens não vão poder se antecipar. E uma dessas pessoas escolhidas é o Sal. Isso porque eles percebem que os aliens têm algum interesse muito grande nele, inclusive estão aí mandando seus seguidores matá-lo. O Sal não entende muito bem o porquê disso, aparentemente eles ainda não sabem muito bem e eles não revelam pra gente o motivo dessa escolha. Eles até sabem mais informações do que foi revelado, mas ainda não contam pra ele, então a gente ainda não sabe o porquê. Mas ele é uma dessas pessoas escolhidas e está meio que em fase de negação sobre tudo isso. Então, basicamente, a Jean, juntamente com o Sal, estão aí agora junto com o Wade, com o Clarence e toda uma grande equipe de humanos que estão bolando estratégias para poder combater esses extraterrestres, porque eles acreditam que eles são o Oxis e que quando eles chegarem eles vão eliminar a humanidade, já que eles se referem a gente aí como insetos e já declararam que não é possível aí convivermos em conjunto. Paralelo a isso, nós temos a Ag, que chegou a fazer uma colaboração, chegou a trabalhar ali junto com eles a pedido da Jean, mas ela tá meio frustrada, porque ela já viu que a humanidade está disposta a matar pessoas, como fizeram, né, de matar vários inocentes, porque queriam eliminar o Evans e recolher ali informações. E ela também vê o que fizeram com o Will, de enviar ele para o espaço, então ela fica bem frustrada com tudo isso e resolve ali usar a sua capacidade para poder ajudar pessoas. Além disso, a gente também tem a morte da Ye, né, gente? Ela percebe ali que se ela foi presa é porque ela não faz mais parte do plano deles e ela resolve tirar a sua vida, mas aí ela tem um encontro com a Tatiana e aí ela é morta. A Tatiana continua servindo e se comunicando com esses aliens, inclusive a gente vê que ela ganhou aquele negocinho, né, aquela tecnologia que possibilita ali entrar naquela imersão que inicialmente parecia um jogo. Então ela continua servindo e sendo uma peça importante para esses seres. E paralelo a isso também temos eles dando um aviso para o Wade, como se ele fosse uma peça importante, inclusive para eles. E ele tem inclusive uma visão ali como se fosse da própria morte dele. E percebemos que ele tem um papel muito importante nessa história toda. Então basicamente foi isso que aconteceu aqui nessa temporada, gente. Para quem não sabia do que a série se tratava, eu acredito que o inicinho da série é um pouco mais confuso. Os 2 primeiros episódios não fica claro do que se trata. Temos ali algumas mortes, temos muito mistério. Então eu acho que tudo fica um pouco mais nebuloso no começo, aquele jogo ali, né, que pode deixar muita gente confusa, que tecnologia é essa, o que está acontecendo, mas em seguida eles começam a explicar pra gente. E como entra essa questão aí de extraterrestres, né, a gente está falando aí de aliens, então as coisas se justificam, afinal de contas a tecnologia deles
é muito mais avançada, então dá pra poder justificar muita coisa que acontece aí durante a série. É uma série interessante, é claro que terminou ali super em aberto, porque a gente precisa de uma segunda temporada para entender melhor essa história toda. Temos personagens bem complexos, inclusive que ganharam muita profundidade, e com certeza já tem muita gente torcendo para que eles reconstruam um corpo aí pro Will, para que ele volte à vida e quem sabe se reencontre com a Jean e possam viver esse amor. Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, esperavam mais da série, deixa tudo aí para eu saber. Então é isso, galera, tchauzinho!